E esses atributos aqui sendo destacados, eles, qual é o papel deles? Qual é o melhor dizendo, o que mais a gente vê no livro de Naum que nos faz crescer no conhecimento do Senhor, do seu caráter, como no Antigo Testamento como um todo, mas aqui a partir dessa mensagem de Naum, seus atributos e o seu caráter? Por um lado, a gente tem a certeza e a segurança de que a maldade dos ímpios vai ter um fim. Então, eu comento isso no livro aqui, eu quero até ler um trechinho dele, bem interessante, porque ah, ao falar sobre o fim de Nínive e a salvação que os judaítas experimentariam, Deus estava falando de um final feliz. Né? E aí eu digo assim no comentário: para os que praticam o mal, a justiça de Deus soa assustadora, mas para os que esperam por redenção e libertação, a justiça de Deus produz alegria e celebração. Esperar Uhum. pelo final de Deus é esperar por um final feliz. A história da salvação não é um conto de fadas para entreter crianças antes de dormir. A história da salvação é a concretização do anseio de todos esses contos: o julgamento do mal, a redenção plena daqueles que foram vítimas do mal e uma condição de bem-aventurança ou de felicidade permanente daqueles que são justos. Então, essa visão de Deus traz para nós conforto, num certo sentido. Quando a Uhum. gente olha para a corrupção política do nosso país, quando a gente olha talvez para os ímpios que prosperam, né? Aquela questão do Salmo 73, poxa, eu estou aqui, sou uma pessoa justa, ou procuro ser justo, mas estou numa situação financeira apertada, meus amigos zombam de mim, minha família me despreza porque eu sou cristão. Quando é que Deus vai fazer justiça afinal? E o salmista, lá no capítulo 73, vai dizer: olha, os meus pés quase resvalaram quando eu vi a prosperidade dos ímpios, né? E aí não vai dizer, não, não, Deus vai colocar um fim a tudo isso, né? Deus vai fazer justiça no tempo dele. E isso vai implicar uma salvação definitiva para todos nós. Essa é uma esperança que percorre as escrituras. Se a gente vai para o livro Uhum. de Apocalipse, a gente tem ali no final do livro a declaração de que Deus vai enxugar cada uma das nossas lágrimas. Porque no novos céus, na nova terra, não vai haver mais dor, não vai haver mais tristeza, não vai haver mais sofrimento. Então, o livro de Naum é um livro que aponta para essa redenção final de Deus também, sabe, Saul? Que nos traz conforto e Uhum. tranquilidade. Em meio ao caos, à insegurança que às vezes a gente vive, às dificuldades que a gente passa, a gente sabe que a história do povo de Deus tem um final feliz. Porque o nosso Deus é um Deus de poder, o nosso Deus é um Deus de majestade. Muito bom. E quando a gente olha para tudo isso, como é que a gente vê? Porque você está falando aí tanto de um aspecto de justiça, e aqui também, em algum grau, condenação, por exemplo, para Nínive, mas ao mesmo tempo você está falando de esperança, né? Uhum. E como é que o livro de Naum equilibra essas duas mensagens que parecem, muitas vezes, tão diametralmente opostas? Ele faz isso mostrando que não é possível haver salvação sem que o juízo aconteça também. Porque às vezes a gente olha para a salvação e para juízo como coisas opostas. Mas, na verdade, salvação e juízo são dois lados de uma mesma moeda. Eu vou inclusive mencionar isso num trecho do livro, quando eu remeto ao Salmo de número 7. O Salmo de número 7 vai falar que Deus ele é um juiz dos ímpios, mas ele é aquele que traz salvação para os justos, né? Porque traz alívio para os justos, né? Imagina, se Deus não julga os ímpios, quando é que os justos vão experimentar alívio? Se a maldade não tem o seu fim, como é que a salvação ou como é que um estado de paz e de tranquilidade vai surgir? É necessário que o mal seja aniquilado, num certo sentido, né, ou seja, destruído. Óbvio, né, que a Bíblia fala inclusive de uma destruição eterna, né, de um castigo eterno para os ímpios no futuro, mas é necessário que esses ímpios sejam punidos e o seu fim seja, e o seu pecado, a sua maldade seja totalmente interrompida
para que agora um estado de paz e de tranquilidade comece para os justos. Né? Então, Naum vai mostrar isso, de que é impossível haver paz e justiça se o mal não é tratado de maneira definitiva e proporcional. Às vezes a gente pensa na ideia de paz como algo que tem a ver com o meu conforto, né, com a minha tranquilidade. Mas o Antigo Testamento usa o conceito de shalom para falar de um bem-estar geral. E esse bem-estar geral só é possível quando aqueles que governam ou que lideram são pessoas íntegras e justas. E os assírios não eram assim. Daí a necessidade de julgá-los para finalmente trazer paz para o povo de Deus. E aí, Saur, se você me permite, a gente pode fazer conexões, por exemplo, né, com outros profetas. A gente pode pensar em Isaías. Isaías vai falar de um príncipe, né, de um sar, de um príncipe, o termo hebraico aí é o termo sar, que é o sar hashalom, né, é o príncipe da paz, que vai estabelecer um governo de justiça e de equidade para todos. Né? Então, a esperança de Israel, no final das contas, está nesse governante futuro que Deus trará e que vai promover a justiça sobre toda a terra. Não apenas sobre Israel, mas sobre todas as nações. Então, esse é o quadro futuro ideal. Né? Só que para que esse quadro futuro ideal ocorra, é necessário que a justiça contra a impiedade também seja totalmente executada. Senão, Deus não vai ser plenamente justo. Né? Ele precisa lidar Sim. com o mal, especialmente com o mal que é obstinado, né? Que persiste no seu erro e que não se dobra diante do governo de Deus.